mesmo, né? Voltando pro povo, né? Assim, criando a polêmica com o povo. Deixa somente que eu concluo aqui. Então, veja bem, na questão de Valdomiro, e nós temos um grande respeito, né? Inclusive ele tem um neto que é casado com uma sobrinha nossa. É verdade. Um grande respeito. Tem laço na família, né? Tem laço. Agora, veja bem, contra a pessoa do Valdomiro, jamais ninguém aqui massacrou, pisou, disse nada com ele, nada. O que se falou muito, como fazem hoje com o prefeito Adelson, apesar da sua administração, mas você é consciente disso, que alguns programas fazem, massacram, quer denegrir o prefeito, na verdade é essa. Então, veja bem, Valdomiro não aconteceu isso. Temos o maior respeito à pessoa do senhor Valdomiro. O que se questionou muito foi a administração dele, e veja bem, sempre que se falava, eu mesmo costumei colocar muito isso. Ele tem uma equipe. E aí, essa equipe fez o quê? Comandou, fez o que quis, chutou e voltou e prejudicou o cidadão, o político Valdomiro. Veja bem, o líder é ele. Né? É como hoje eu falei no programa, a Dilma nomeia os ministros por alianças políticas com os partidos. Mas na testa do cara está dizendo se ele é corrupto, se é honesto, desonesto, não vem essa prescrição. Eu escutei seu programa. Não vem. Então, até João Ligoso, foi? Exato. Então, veja bem, o ex-prefeito, né, Valdomiro, ele acreditou e confiou em várias pessoas que não souberam administrar junto com ele, conduzir, dizer o que era certo na hora certa e dizer o que era errado na hora errada. Entendeu? Se preocupou, assim, só em se manter, em manter o cargo, entendeu, irmão? Achando que nunca mudaria as coisas. E você sabe que ninguém é eterno. É verdade. Você sabe? É verdade. Ninguém é eterno. Então, pronto. Então, há diferenças na colocação. Entendeu? Vinha o desgaste, também por conta de. Eu não gosto de ser quantidade de gestões. Exato. Gestões do dia, questões de funcionalismo e atraso. Então, tudo isso moveu para que ocorresse o que aconteceu. Agora, hoje tem falhas, o prefeito tem suas falhas, todo mundo tem, não tem, não tem. Todo mundo tem. Nada que não se possa resolver, reverter e resolver. Isso é natural e é normal dentro de uma administração pública, certo? Mas toda a vida se teve o respeito toda a vida se teve o respeito ao senhor Valdomiro em relação a isso. Né? Agora, se falou muito, João, sempre em termos de administração pública. Né? Em termos de administração pública. Não da pessoa em si. Jamais digo isso sem medear. Ninguém teve nada contra a pessoa, o cidadão Valdomiro Xavier. Ninguém. E continua sendo, sem dúvida nenhuma, continua ele sendo ainda o líder político do município da oposição. Continua sendo ele, até porque fluíram dele e das alianças a votação que você citou que Meda teve. Fluíram do grupo. Não especificamente de Meda, que tem um grupo que tenha político. Exato. Foi criado de uma conjuntura política, de uma aliança política que fez com que ele obtivesse esses votos aí. Somente. Agora, disse bem o prefeito. É uma delas ainda, e nós, como cidadão, repito, sempre respeitamos como cidadão a sua família, então jamais faltamos com respeito. Mas agora, na administração, houve muitos problemas, né? E que tem uma equipe. A equipe é para ajudar, solucionar os problemas. Se tem problemas do setor tal e tal, então a equipe tem que chegar para o seu gestor, para o líder maior e dizer, está acontecendo isso, para que se sempre resolva. Agora, não aconteceu isso. É o que eu acredito, entendeu? Não? Por tudo que acontecia na época, eu tenho essa visão. Entendeu? Correu as coisas, ninguém respeitou a liderança dele. Ninguém respeitou ele como prefeito de dizer, não, nós temos que tomar alguma atitude, mas com o conhecimento do nosso líder. Sentar com ele, conversar e determinarmos as coisas e resolver essas coisas. Né? As pessoas, os próprios funcionários na época, falavam e diziam, estamos à mercê de fulano, ciclano e beltrano. Não é verdade? Sônia está aqui comigo e está concordando. Estamos à mercê de fulano, ciclano e beltrano, né, quem toma as decisões, quem está fazendo isso e aquilo, enquanto nós não temos uma decisão, uma postura firme e forte por parte do líder maior, do gestor público, o então prefeito da época, Valdomiro Francisco Xavier. Estou correto, senhor gestor? Está me cumprimentando. A Sônia pegou na mão aqui, viu? Sônia pegou. Está me cumprimentando nas minhas colocações que são
correta no que eu estou dizendo, não é verdade, Sônia? Então, João, respondendo a sua pergunta. Com certeza. Por isso que é bom, Ronaldo, a gente fazer as provocações, porque justamente os comentários ficam, né, aquela coisa, né? Porque o povo tem a compreensão dele lá do outro lado. Eu entendo o que você diz, porque geralmente tem as especulações, as fofocas políticas, que é justamente para se criar climas que, às vezes, João, eles até se desviam da política, tornam-se pessoais, o que não pode acontecer. É um município pequeno, geralmente as pessoas têm, as famílias são muito infiltradas umas com as outras, parentes, ligadas, está entendendo, João? E o que é que ocorre? Cria um atrito aqui, ali, termina brigando, se desentendendo, não tendo um respeito ao outro por conta de política, isso não pode existir. Se discute política no momento certo para certa política. Agora, um papo como esse que estamos fazendo aqui hoje, né, debatendo alguma coisa, isso é normal, é natural. Ronaldo, ainda nesse campo ainda político, dessas provocações, que é bom, porque alimenta muito e o povo lá do outro lado vai tomando a função. Eu escutei no programa do prefeito sábado, o prefeito, ele teve aqui, deu umas. Falou da gestão passada, e dentre a gestão, ele parece que tem uma mágoa muito grande entre ele e Aldeni. Aldeni, que já assumiu diversos cargos e tal, e ele, como gestor, como prefeito do município, eu notei que ele ficou assim meio hypado e tal. Aldeni, aí citou que Aldeni, a casa que Aldeni tem hoje, vale em torno, segundo ele, vale em torno de 100 mil reais, e ele disse que foi claro, foi fruto, né? Ele deixou do poder público, ou seja, dos cargos que Aldeni já passou nas gestões passadas. E ontem eu escutei o programa de Aldeni, até liguei, não me colocaram no ar, né? Meda estava até aqui, né? Mandar um abraço para a Meda, e pedi até a Meda, já que Meda é o condutor do programa também, né? E abre espaço para os amigos, para uma pessoa que falar, que eu queria fazer uma colocação, estou deixando para ele esse programa aqui agora, né? O nosso programa que está à frente. E Aldeni teve, né, explicou, fez um digital, aquela coisa toda, com relação a questionou o que a Deus tinha dito e tal. Mas uma coisa, Ronaldo, que eu queria, assim, fazer uma pergunta a você como uma autoridade, que você é uma autoridade do município de um poder fiscalizador da Câmara, não é verdade? Por exemplo, qual é a falha que eu acho que o prefeito comete, Adel, quando ele diz essa coisa de Aldeni? Nós sabemos que, por exemplo, a lei, ela fala da omissão, né? Assim, quem assume cargo público e souber de algum, por exemplo, fato, né? Que venha, por exemplo, que você tenha prova que foi lapidado o patrimônio público, então ele poderia, como gestor, quando ele chegou lá, ter entrado contra a Aldeni com ação ele estava com ação, né? Provando que, por exemplo, que Aldeni, né? Ou as pessoas que ele acha, né? Que ele comenta muito, ele estava com ação de enriquecimento ilícito. Ou seja, ele disse, foi claro que é uma polêmica, que hoje a carga dele vale 100 mil reais. Aí Aldeni ontem disse no programa dele, se o prefeito, se valesse os 100 mil reais, eu ofereço para o prefeito comprar, eu tinha que pague. Eu acho assim, Ronaldo, que essa disputa, essa coisa, não leva nada para a sociedade. Nem do lado do prefeito, nem do lado do Aldeni. Mas já do prefeito é mais sério para mim. É como se você, Ronaldo, assumisse amanhã a prefeitura, fosse por eleger, e você dissesse, né, publicamente, que o prefeito Adelso lapidou o patrimônio público. Então, se Ronaldo se omitisse, não entrando com uma ação, entendeu, contra Adelso, ficaria somente, você era uma pessoa omissa, ou você estava só queimando de ordem pessoal aquele alguém, queimando para a sociedade diária, mas você não tomou nenhuma providência. Então, eu digo, como é que você vê essa briga entre Adelso e Aldeni, essa denúncia que ele faz, entendeu? E Aldeni responde, mas mesmo assim, como gestor, não entrou com nenhuma ação contra Aldeni de enriquecimento ilícito, ou seja, provando que a casa dele, ele conseguiu com recursos públicos, ou seja, ilícitos. Como é que você vê essa briga entre os dois, não? Bom, eu acho que você deve ter escutado, o Ronaldo fez como também Aldeni, né? Não, escutei. Fica aquela briga, aquela coisa. Não, eu não escutei, e outra coisa. Porque é uma guerra pessoal entre os dois, né? Veja bem, isso é um assunto que eu não quero nem me envolver, pelo seguinte,
eu tenho um respeito ao Denis. Só vou levantando você, porque foi público, eu sou a rádio, né? Veja bem. Então, o prefeito, como dele ontem, achou uma coisa assim, então, eu vou levantar essa coisa ruim, para ver o que é que Ronaldo acha, né? Você veja bem, o processo que rola contra a pessoa do vereador Ronaldo é de autoria dele, né? Ele é o Denis, né? Você sabe bem disso. Mas como eu já disse há pouco, eu não me preocupo com isso. Mas, eu acho que gente que tem família, tem filhos, né? Eu falei muito sobre isso na época, a gente não discutia. Ele dizia o que ele pensava, eu também falava tudo mais. Eu vejo, ele tem filhos, tem família, sabe? Independente de política, de falar, ele agradar, a oposição, vamos supor, citar o nome do Sameiro, fulano, cicano, ganhar isso para estar no rádio, denigrindo os outros, discutindo, brigando com o outro. Isso aí, bom, é uma coisa que eu acho que é uma perda de tempo por parte da pessoa. Você tem tantas coisas boas a fazer, né? Tem filhos que você tem que orientar, tem que conduzi-los a serem grandes profissionais, educá-los. Então isso é uma coisa boa. Agora eu não concordo, porque, veja bem, Aldenir hoje ele questiona essas coisas, mas eu acho que se ele tivesse crédito e credibilidade com a população do município, ele teria esse direito. Ele era do grupo, do da oposição. Ele foi candidato, não conseguiu o êxito de se eleger vereador do município e passou muito tempo, só, desculpa a expressão, metendo o cacete nos outros, falando, denigrindo, está entendendo? Então, esse não é o caminho. Você caluniar, levantar falso, querer mostrar para a população aquilo que não existe é uma coisa. Agora você documentar, provar que realmente aconteceu isso e aquilo é diferente. Você provar, você ter provas de que aconteceu isso e é diferente. Agora Você entendeu, Bilhão? Não entendi. Mas eu acho assim, eu coloquei o seguinte, que tal o prefeito? Que ele é prefeito de todos nós. Vou chegar lá. Assim, é como se fosse uma omissão dele. Ele dizer isso, mas não tentar uma ação de enriquecimento ilícito. Ele pega uma omissão. É isso que eu queria que você. Eu entendi e vou chegar lá. Eu estava querendo começar primeiro com o Aldenir para chegar no prefeito. Eu acho que o próprio prefeito, Adelson, que é uma pessoa experiente, certo? Tem bagagem política? Tem. Não resta dúvida, não adianta questionar. Tem. Agora eu acho que o prefeito, não pode estar perdendo tempo com esse tipo de coisa. Eu acho isso. O prefeito trabalha muito, corre atrás. Eu mesmo viajei muito com ele, a verdade é essa. Tem essas questões pequenas relacionadas, aproveita até que o sonho está aqui, esse dividimento com sonho, essa questão de música no rádio, aquilo outro, denegrindo a pessoa, isso aquilo, quer dizer, eu discordo disso, eu não concordo, eu sou uma pessoa que eu concordo com sentar e resolver o problema. Todo cidadão tem os seus direitos e se seus direitos não estão sendo atendidos, a justiça está aí para tentar resolver, certo? Agora, o prefeito, digo isso aqui a você, quem está ouvindo, que eu sei que a audiência é grande, vai repassar para ele, eu mesmo vou dizer, é perda de tempo estar discutindo com o Aldenir. Aldenir nunca fez nada por Areal. Aldenir nunca ofereceu nada para o município de Areal. Ele não tem serviço prestado para o município. Então você vai estar perdendo tempo com uma pessoa dessa que é paga para estar falando de você no rádio, querendo denegrir, né? Você que tem tanto serviço prestado no município, porque até hoje, queira ou não, uma oposição, que o papel dela é querer denegrir a imagem mesmo, querer dizer que quanto mais ruim, melhor, a oposição quer trabalhar dessa forma, mas não pode se negar que você sabe que houve uma transformação no município. Houve uma transformação grande. Todo mundo sabe, isso é notório, João. Isso aí, então não adianta você estar perdendo